Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Neste momento, convido para fazer parte da mesa o senhor Claudiomiro da Silva, conselheiro tutelar, convidado desta casa para explanar sobre suas atribuições e trabalhos desenvolvidos. O senhor pode ir direto para a tribuna, se quiser ocupar. Não foi colocado, então eu não sabia da senhora Carmen, que vai falar. Então, os senhores terão o tempo de 30 minutos, que será dividido entre os dois, para conversar sobre as suas ações do Conselho Tutelar. Podem seguir. Muito obrigada. Uma boa noite a todos os senhores. Realmente eu estou muito emocionada e estou também muito feliz de poder estar aqui enquanto conselheira tutelar. Na verdade, eu assumi no lugar do Rafael, que assumiu o CRAS, e então hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Conselho Tutelar. Boa noite, senhora vereadora Eleonora, presidente dessa casa. Em seu nome, eu cumprimento todos os vereadores do nosso Legislativo, a todos a minha consideração e estima. Cumprimento as autoridades aqui presentes, cumprimento meus colegas de trabalho, amigos e irmãos de caminhada, conselheiros e ex-conselheiros tutelares, senhores e senhoras. Começo dizendo do imenso orgulho e da honra que é estar pela primeira vez falando numa tribuna da Câmara, em nome de uma classe de trabalhadores. Momento ímpar em minha vida. Agradeço a Deus, a minha família e a todos, portanto. Não é novidade que a criação do Conselho Tutelar ocorreu junto com a criação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. É uma lei federal que estabeleceu que todo e qualquer município do país deveria passar a ter, no mínimo, um conselho tutelar. O estatuto, as regras, as determinações já vieram prontas. E o principal objetivo, fazer cumprir os direitos das crianças e adolescentes vigentes no tal estatuto a partir de então. O que talvez pode ser que se pouco falou, depois de tanto tempo, é que os conselheiros de início deste processo tiveram que construir e ir se adaptando às suas competências, enquanto aprendiam a sua função. Não haviam ainda experientes no assunto. Enquanto adquiriram suas primeiras experiências, a estruturação do funcionamento dos conselhos foi acontecendo. Outro fator importante é que em cada município constituiu diferentes realidades, diferentes aspectos geográficos, sociais e culturais. Fatores importantes que determinam as ações dentro dos órgãos públicos. Quero destacar também que, independente dessas informações, cada um de nós, conselheiros tutelares, teve alguma motivação para escolher este caminho, porque realmente, gente, é uma missão, ele não é apenas um caminho. Todos nós precisamos do trabalho, da fonte de renda, isso é o comum e é o justo, mas tenho a certeza de que muitos, ou a maioria, traz consigo uma inspiração que nos conduziu a ver este profissional, com um olhar de missão. Enxergar nas crianças o futuro que queremos que seja diferente de hoje. Se tantas coisas hoje não estão certas e se repetem nas gerações,
esteja faltando, talvez, este olhar. Cada um de nós, conselheiros, passou por avaliações diversas para estarmos aqui. Provas de idoneidade, entrevistas psicológicas, provas de área de conhecimento e, depois disso, passar pelo voto da comunidade. Temos que ser eleitos pelo povo para estarmos atuando nessa área. Portanto, são muito poucos os conselheiros tutelares que têm por objetivo outras coisas que não seja a missão a cumprir. Depois disso, quero compartilhar com todos um pouco da nossa realidade em nosso município, dos atendimentos dentro do nosso Conselho Tutelar. Então, agora eu convido o Claudio Miro, nosso coordenador, que fará uma explanação a esse respeito. A palavra está com o senhor. Obrigado, vereadora Eleonora. Boa noite a todos. O Conselho Tutelar somente atua com direitos violados das crianças e dos adolescentes. Quais os direitos violados? Quando uma criança não está indo à escola, é um direito violado. Quando os genitores, pai e mãe, negligenciam os cuidados de saúde e de educação, de alimentos, é um direito violado. Agressões físicas e psicológicas em desfavor à criança e ao adolescente é um direito violado. O abuso sexual é um direito violado. Para que isso não aconteça, ou acabe com isso, ou amenize isso, o Conselho Tutelar de Farroupilha realiza, a cada 30 dias, um encontro de rede, né, onde lá nós nos encontramos com as escolas, com o CREAS, com o CRAS, né, toda a rede de proteção municipal, do município. Hoje nós temos a rede de proteção Oeste, né, que atende o Industrial, o América. Então, as escolas daquela parte do município e o CRAS, e o CRAS 1, né, e o CREAS, que hoje nós estamos só com um CREAS, né? Logo, segundo o nosso secretário, vamos ter o segundo CREAS. Nós nos encontramos para conversar e ajustar, verificar, averiguar a possibilidade de terminar com essas violações de direitos das crianças naquela região. No segundo semestre, nós vamos abrir as reuniões de proteção no lado oeste, que daí vai entrar a escola, vou dar nomes, né? A Escola Santa Cruz, desta parte do CRAS 2, né? Dos atendimentos do CRAS 2, que é o 1º de Maio, que é o bairro São José, São Francisco e os bairros desse lado da cidade, para tentarmos ajustar e amenizar esses riscos que as crianças estão proferindo contra as crianças, né? Também, este mês de maio, né, o mês que nós nos encontramos, essa semana, muito importante para nós, que é o mês de maio laranja, né, dia 18, quarta-feira, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual em desfavor da criança e adolescente, que será realizado atividades, né, para conscientizar, prevenir e orientar o combate ao abuso sexual contra a criança e o adolescente. Tá? É um trabalho em conjunto com o CRAS, com o CREAS, né? Uma iniciativa
da Secretaria de Desenvolvimento Social, da pasta do secretário Jorge Sense. É uma ideia excelente dele, aonde o Conselho Tutelar entrará com o semáforo. Vocês receberam um esboço aí, né, do semáforo do toque. Tá? No segundo semestre, nós vamos implantar nas escolas municipais e estaduais, né, o projeto Conselho Tutelar Mirim, com os mesmos moldes do Conselho Tutelar adulto, do nosso Conselho Tutelar. Nós vamos criar isso na escola. Qual vai ser o objetivo? O objetivo é de sanar para as crianças e adolescentes, identificar os riscos que eles vêm tendo, né, de abuso, saber quando ela é abusada, saber quando ela está sendo negligenciada, os direitos e deveres que eles também têm. Tá? Também preparei aí com vocês têm aí, com os senhores vereadores têm também, as estatísticas que comprovam o nosso trabalho, o trabalho do Conselho Tutelar. São estatísticas do ano de 2021, aonde está demonstrado ali para vocês os abusos sexuais de criança e adolescente no ano de 2021. Nós tivemos 11. Abuso sexual em desfavor ao adolescente, tivemos 19. Se um já assusta, senhores vereadores, se um abuso já assusta, imagina 19. A violência em desfavor da família, 215. Negligências, 305. Solicitações de vaga de educação infantil, 71. Conflito familiar, 21. FICAI, que é um instrumento de aluno infrequente, aluno que não vai para a escola, 497. Evasão, aquele que desistiu, 51. Exploração sexual, 4. Trabalho infantil, tivemos 7. Adolescentes gestantes, que nos preocupa muito, 36. Mães com falta de pré-natal, gestantes com falta de pré-natal, 41. Denúncias diretas ao Conselho Tutelar, tivemos 326. Orientações do Conselho Tutelar, 4.573. Notificações expedidas, pais que são chamados pelo Conselho Tutelar, 736. Visitas do Conselho Tutelar a residências, 167. Reuniões do Conselho Tutelar diante dos órgãos públicos, onde chamam, nos solicitam, né? Escolas. Tivemos 109. Reuniões de colegiado. Nós nos reunimos para conversar, para decidir sobre casos. 173. Ligações telefônicas. 4.899. Ligações realizadas, né? Ligações recebidas, 4.899. Ligações realizadas, 4.820. Situações de abuso, de violência domésticas, que daí a gente envia para o CREAS, 224. Para o CRAS, solicitações de alimento, de ajuda com
para ajudar os conflitos também familiares, 99. O mesmo com CRAS 2, né? CRAS 1 e CRAS 2, 64. Centro ocupacional, enviar as crianças para o centro ocupacional de vaga, 15. Contraturnos, 13. Casa da criança, 9. Casalar, 13 crianças já tivemos acolhidos em 2021. Acolhimentos, 14 naquela época. Requisição de tratamento de saúde em UBS, 31. Requisição de vaga em escolas, né, regulares, 51. CAISME, crianças com problemas com saúde mental, 117. CAPS-AD, genitores e adolescentes e crianças com problemas com ingerindo drogas, entorpecentes, tivemos 106. Planejamento familiar, nós fizemos 118. Depois, ofícios recebidos do juizado da infância e da juventude, 70. Ofícios da promotoria, 337. Ofícios da delegacia, a qual nos pedia a respeito dos núcleos familiares, 34. E depois os expedidos, os respondidos, né, para esses órgãos, né. Então, em 2021, nós tivemos 25.417 procedimentos administrativos. Esses números assustam. No ano de 2022, recém nós começamos, né, está aqui só computado até o mês de abril. Até este momento, nós tivemos abuso sexual em desfavor à criança, 3. Abuso sexual em desfavor às adolescentes, 13. Violência familiar, 53. Violência física, 34. Negligência, 81. Drogadição, 35. Solicitação de vaga da educação infantil, creche, 40. Conflito nas escolas, tivemos 15. É outra situação que nos assusta todo o conselho, assusta a comunidade, são os conflitos em escolas, os conflitos familiares que vêm crescendo. Evasão escolar, 15, exploração sexual, até o momento não tivemos. Trabalho infantil, tivemos 2. Adolescente gestante, já estamos em 11. Falta de pré-natal, 9. Denúncias, direto ao Conselho, 133. Orientações, 1.445. E notificações expedidas, onde nós convidamos os genitores para vir ao Conselho, 206 até o momento. Visitas, 35. Reuniões, 23. Reuniões de colegiados, 76. Audiências, né? Audiências junto ao juizado e junto à promotoria já foram 23 esse ano. Ligações recebidas, 1.594. Ligações realizadas, 1.666. CREAS até o momento, vocês podem ver que aumentou, 76. CRAS, após pandemia, né? 38.
CRAS 2, 25. Centro Ocupacional, contraturno 25. 1º de maio, 16. Casalar, 23. Continuou na mesma. Acolhidos, hoje nós estamos com 4, só esse ano. 4 crianças acolhidas. Requisição de tratamento médico, né? 28. Requisição de vaga escolar, 14. CAISM, 18. CAPS AD, 45. Planejamento familiar, 41. E veio uma nova. Tentativa de suicídio. Nós já tivemos 3 esse ano. Tentativa de suicídio, nós já tivemos 3. Já é uma nova modalidade aí nessa estatística. E juizado, né? Pedido, requisição recebidos, né? 23. Promotoria, 164. Ofícios da delegacia, pedido do delegado, 5, e outros de escolas, de outras secretarias, 29. Se ele quiser falar coisa aqui, eu já tinha insistido. Na última segunda-feira, nos mudamos de endereço. Importante todos aqui saberem que o Conselho tem algumas questões de preservação de nomes e de documentos das famílias e de menores. O que fez com que a mudança de endereço teve que acontecer antes do restante dos departamentos instalados no SEAC. Quero aproveitar este momento para agradecer à Secretaria da Educação, a qual estamos vinculados, na pessoa da secretária, professora Luciana Zanfeliz, que muito se dedicou para nos instalar de forma adequada. Se me permitem abrir um parênteses aqui, nós trabalhamos durante anos e anos, é a minha segunda gestão de conselheira tutelar, né? E nós trabalhávamos e tínhamos um ambiente, sim, que nos permitia, claro, desempenhar nossas funções, mas, para ter ideia, só a sala do Claudiomiro e da colega que está ali na plateia, da Magela, que tinha janela. E as nossas salas eram completamente fechadas, o que se tornava um tanto até perigoso, porque quando fechávamos a porta, ninguém sequer poderia nos visualizar, quiçá nos prestar algum auxílio, porque os senhores sabem que nós trabalhamos, né, com as mazelas da sociedade. Então, seguindo em frente, agradecemos, então, a nossa secretária de Educação, que muito se dedicou, então, para nos instalar de forma adequada e continua empenhada no esforço de um bom ambiente de trabalho, tanto para nós como as famílias que o buscam. Perante tudo isso, vejo, sim, a importância para nós de estarmos aqui hoje, representando o nosso Conselho Tutelar, e destacar o maior dos motivos da nossa participação aqui. Queremos o olhar de todos vocês a tudo que foi apresentado aqui. Queremos que participem do nosso trabalho, que conheçam o que fazemos, porque muitas pessoas não têm ideia, na verdade, do nosso trabalho. Que se esforcem para melhorar sempre mais as nossas condições de trabalho e de motivação. Nós somos conselheiros 24 horas por dia, que muitas pessoas não sabem disso, mas nós somos. Precisamos fazer com que os outros conselheiros continuem o nosso trabalho no futuro, que queiram assumir essa missão, quando não formos mais nós que estivermos aqui. Ninguém de nós é superior a outras profissões. Nós não estamos nos comparando, mas queremos e precisamos estar juntos no objetivo de considerar
de considerar todos os profissionais que atuam na rede de defesa da criança e do adolescente, como professores, também tem um importante significado na construção de um país diferente, que é tudo que nós queremos. E nós, conselheiros, somos uma das mais importantes alavancas de uma família e de uma escola neste contexto. Obrigada a todos. Um minutinho para dizer que nós estamos no endereço novo. O Conselho Tutelar se encontra, nesse momento, na Rua 13 de Maio, 214B, 2 quadras após o fórum, a delegacia, nós estamos. Desde já aproveito esse momento para fazer o convite aos vereadores para que façam uma visita ao Conselho Tutelar. Estamos de portas abertas. Também agradecer que essa administração tem um olhar diferente para o Conselho Tutelar. Estamos de carro novo, de casa nova, adquirimos computadores novos, sala nova, ar-condicionado. Foi um olhar diferente para esse Conselho Tutelar. Ok? Obrigado. Agradecemos as explanações dos nossos convidados, dos 2 conselheiros, Claudiomir e Carmen, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores para suas perguntas pelo máximo de tempo de até 3 minutos, e os senhores convidados terão o mesmo tempo para suas respostas. Senhor Claudiomir, o senhor não gostaria de sentar? Bem, o vereador Juliano está inscrito, mas são 2 os proponentes do convite, então eu gostaria de abrir com um proponente e fechar com o outro. Então, o vereador... Pode ser. O vereador Felipe inicia, por favor, e não sei se os senhores convidados concordam comigo, talvez no final os senhores respondam tudo, não fica mais fácil. Ser. Tá bom. Só se eu lembrar. Isso. Então, começamos com o vereador Felipe, em seguida o vereador Juliano. Boa noite a todos. Presidente, boa noite. 3. Pessoas que estão em casa nos assistindo. 5. A todos que estão aqui presentes nesta casa, uma boa noite a todos. Eu só quero parabenizar ao trabalho do Claudiomir e da dona Carmen, em nome de vocês, parabenizar a todos que trabalham no Conselho Tutelar e que demonstram toda essa força para tocar adiante essa profissão, essa tarefa árdua. Adorei esse semáforo do toque, esses projetos que vocês têm para com as escolas, que eu acho que é só aí que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. E uma pergunta que durante a fala me chamou bastante a atenção, e quais seriam os planos com relação à gravidez na adolescência? Qual o projeto que existe no Conselho para que isso possa chegar até essas meninas e para tentar evitar de alguma maneira, né? Não sei se tem algo nesse sentido. E parabéns, sucesso e obrigado por estarem aqui. Obrigado, vereador Felipe. Há sim um projeto. Senhor Claudiomiro, Ok. se o senhor quer responder, esteja... Não pode responder agora, se o senhor quiser. Posso? Pode responder. Desculpa. Existe já não é um projeto, é fato. A Secretaria de Saúde já acompanha isso, e o Conselho Tutelar também. A gente envia para as UBSs, né, onde é feito o planejamento familiar, onde essa adolescente é acompanhada por um médico, ginecologista, que vai aplicar um método contraceptivo adequado, né, para evitar a gravidez indesejada. Esse é o nosso trabalho, fazer a administração pública, os órgãos públicos trabalharem. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, cumprimento o Claudiomiro e a
Carmen, conselheiros tutelares, demais cidadãos, imprensa, em especial os agentes comunitários de saúde e de endemia que se fazem presentes essa noite. Bom, é muito importante, né, e louvável o trabalho do Conselho Tutelar. No ano passado eu visitei ainda na antiga estrutura, busquei alguns índices, busquei alguns dados e tem que parabenizar o esforço, porque não é uma tarefa nada fácil. Quando a gente lida com vidas e todos os problemas que por detrás tem e muitas mazelas sociais expostas, nos preocupam. Mas é importante, eu quero também me somar ao Conselho Tutelar e buscar a própria cooperação do Conselho Tutelar para algumas políticas públicas que este vereador propôs, né? Então, vou fazer um retrospecto de todos os assuntos que vêm ao encontro que foi mencionado. Primeiro, na questão do suicídio, foi apresentado de minha autoria uma sugestão de projeto de lei que institui a Semana Municipal de Prevenção à Saúde Mental. Ou seja, discutir mais com afinco essa questão, que ainda, por muitas vezes, é um tabu na nossa sociedade, mas é importante e é preciso. E tem crescido o número de crianças, adolescentes, haja vista a própria questão de, infelizmente, influenciadores que não influenciam da melhor forma. Dá para citar o jogo da baleia azul, teve aquela própria brincadeira recente terrorista lá no Santiago, etc, etc. Pois bem, também olhando... Só para me conseguir falar, né? Pois bem, olhando os números aqui, e nos chama a atenção, a própria questão aqui do FICAI, 558, se juntar 2021, 2022, eu como professor sei que é gravíssima essa questão. Evasão escolar do ano passado para esse 66. Só que, infelizmente, no ano passado foi reprovado pela maioria dos senhores vereadores um projeto da minha autoria que institui a Política Municipal de Prevenção à Evasão Escolar. Ou seja, na época disseram que não existia esse problema. Existia, só que não foi aprovado o projeto porque era da minha autoria. Vamos deixar bem as claras. Mais de um ano também eu encaminhei como sugestão de projeto de lei um projeto que institui a Política Municipal de Prevenção e Atendimento à Gravidez na Adolescência. E aí a gente pega os números, se juntar 2021, 2022, 47 gestantes adolescentes, fora o problema aqui com o pré-natal. Ou seja, o Parlamento propõe, o Parlamento debate, busca soluções, porém, infelizmente, não são colocadas na prática. Então, não adianta só apenas a estrutura, acho que bom que se avançou, mas é importante que se trabalhe com estrutura no sentido de programas, políticas públicas, ou seja, que tem início, desenvolvimento e que se permaneça. Então, como evasão escolar, que eu vou reapresentar no período regimental, para concluir, senhora presidente, bem como esse, um ano já que se mandou essa Política Municipal de Prevenção à Gravidez. Então, é importante que se coloque na prática. Muito obrigado, era essa manifestação. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos, uma boa noite especial aos outros colegas que estão aqui também, né? É uma satisfação vê-los aqui. Eu sei da dificuldade do trabalho, fiquei conhecendo vocês, porque eu sempre fui muito atuante no Facebook com postagens do tipo dessa. Rose, por favor. Eu era aquele tipo de pessoa que se diz idiota útil, sabe? Eu achava que eu estava fazendo grande coisa fazer isso. E aí até que um dia conheci o colega Rafael Ames, que me explicou sobre isso. Conheci também o Dilson Batista, que me explicou um pouco sobre como é o trabalho do Conselho Tutelar. E sem citar nomes, ontem precisei de vocês, fui muito bem atendido, e o que é mais surpreendente é que esses abusos vêm de pessoas que a gente não imagina. Às vezes sim, mas muitas vezes a gente nem imagina que aquela pessoa pode cometer aquele tipo de abuso. Vocês devem saber bem sobre isso, né? Pessoas acima de qualquer suspeita. Por exemplo, um pai de família que muito bem apessoado, que fala muito bem, que trabalha numa empresa de alimentação e deixa a família passar fome. Eu fico muito brabo com isso. E aí o conselho tem que atuar. Eu queria perguntar para os senhores o seguinte: como que se responde a esse tipo de
postagem para pessoas idiotas úteis como eu era, né? E eu queria saber se vocês têm algum seguro de vida, porque lidar com esse tipo de gente é um risco. Como é que vocês fazem? Porque, assim, não é fácil chegar no seio de uma família que está com problema. Desculpa eu falar, mas eu estou com a garganta muito ruim. De uma família que tem problema e tomar uma atitude para que a criança tenha o mínimo de direito, né, assistido. Então, assim, como é que vocês conseguem fazer isso? Primeiro, no psicológico. Segundo, no risco, que mesmo tendo proteção é um risco, né? Vocês estão se submetendo. Como é que vocês conseguem fazer isso? E se vocês têm algum seguro com relação a alguma coisa que possa vir a acontecer? Obrigado. Com a palavra, a doutora Clarice. Pois é, na verdade, a gente tem essa questão que é extremamente delicada em se tratando principalmente de abuso, porque no momento que a criança, geralmente é na escola, que ela revela para o professor, ou enfim, para o coordenador pedagógico, e aí no momento que a denúncia chega no Conselho Tutelar, nós temos obrigação de notificar essa família e trazer essa mãe, essa avó, enfim, esse familiar, e toda essa nossa habilidade, a nossa tática, porque não é fácil você dizer, por exemplo, para uma esposa, mãe, que o próprio esposo pode ser o abusador dessa criança, desse filho, né? Então, nós temos que pedir que essa pessoa encaminhe para a delegacia, se encaminhe, aliás, para a delegacia de polícia e faça um boletim de ocorrências. E depois, então, é feito um exame, né, de corpo de delito no DML para comprovar se há um abuso, digamos assim, consumado em ato sexual, porque, claro que todos os senhores aqui sabem e têm a compreensão de que não se trata, que os abusos existem de várias formas, né? Estou citando um exemplo. Então, assim, é muito difícil, sim, esses momentos, porque, como disse muito bem o vereador Caleb, a gente está com pessoas que são acima de qualquer suspeita, muitas vezes a própria mãe não acredita, acha que é invenção da filha, enfim. Nós lidamos realmente com situações muito delicadas e, como já falávamos antes, por uma questão de preservar identidades, a gente não pode citar nomes, não pode citar locais, mas, geralmente, nós lidamos com uma classe, com uma população que já é bastante, entre aspas, marginalizada, e são pessoas ligadas a tráfico, a um monte de situações o que torna o nosso trabalho realmente, vereador, bastante delicado, bastante difícil, né? Mas, com a ajuda de Deus e como a gente encarando isso como uma vocação, porque realmente a gente tem que gostar, amar muito o que a gente faz, até pela questão psicológica. Muito obrigada. Agora sim a palavra está com a vereadora Clarice. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos os profissionais aqui do Conselho Tutelar, nossos convidados. A Marli Bortolini, minha colega de escola e também agora de trabalho, sempre em conexão conosco aqui. Todos que estão aqui nos assistindo e aqueles que estão nos prestigiando dos seus lares e também a imprensa e todos aqueles que trabalham aqui na casa. Não quero fazer pergunta e sim dar o meu depoimento na questão da rede de proteção do município. Eu estive à frente da Coordenadoria Municipal da Mulher por muito tempo. Eu sou testemunha que a rede de proteção do nosso município funciona e funciona muito bem. Porque, como Conselho Tutelar e toda a nossa rede de apoio, com todos que estão sob a júdice da Secretaria do Desenvolvimento Social, o CRAS, o CREAS, cito também o Ministério Público aqui, e todos os seus braços trabalham muito. E não é com equipes qualificadas, não só qualificadas tecnicamente, mas com o coração. Eles trabalham muito por amor. E isso vivenciei por muito tempo.
Quando eu precisei do Conselho Tutelar para me acompanhar nas questões de violência familiar, o Conselho sempre esteve pronto a dialogar e a resolver as situações. Então, nós temos uma rede de apoio que funciona, estão todos de parabéns, são equipes qualificadas tecnicamente, mas também são solidárias, trabalham muito com o coração, isso é muito importante. A humanização, às vezes, que falta nos setores, por isso que não se consegue chegar no resultado. E não é o caso da nossa rede de proteção. Quero aqui dizer também que a evasão escolar, eu fui diretora de escola por 15 anos, a evasão escolar sempre existiu. E, com certeza, vai existir. Porque, para erradicar, os conflitos são muito mais complicados e amplos do que se imagina. São muitos aí, mas também posso afirmar que nós temos políticas públicas bem fortes no nosso município, mecanismos que aqui tem o FICAI, né, tem o Ministério Público que atua nessas questões, tem as direções com toda a questão ali, com psicólogos. Então, nós temos evasão escolar. E poderemos continuar, porque a solução não é tão simples assim, os conflitos são muito grandes, né? Mas temos, sim, políticas públicas, claro que sempre deveremos, né, melhorar, mas não é tão fácil assim. Mas posso aqui testemunhar que a equipe, tanto do Conselho Tutelar, como de todas da rede de apoio do município, são qualificadas, sim, e com certeza se empenham, dão sempre o seu melhor. Parabéns por tudo que vocês fazem por Farroupilha. Como não houve mais nenhuma inscrição, eu passo a palavra, então, para finalizar. Aqui tem o Thiago. A palavra está, então, com o vereador Roque. Senhora Presidente, boa noite, vereadora Clarice, demais vereadores. Cumprimento especial aqui o Cláudio Miro e a Carmen, representando o Conselho Tutelar, as demais pessoas que acompanham aqui e nos assistem aqui na sessão. O Conselho Tutelar atua quando um direito da criança ou do adolescente é violado, é isso? Então, aqui deixou bem claro, aqui principalmente nos 14 primeiros itens, eu dei uma olhada e achei os 14 primeiros os mais importantes, porque eles dialogam diretamente com os problemas sociais da nossa vida. E os demais, claro, também são importantes, mas diz mais a questão interna do Conselho. Mas esses primeiros itens, eles dialogam exatamente com o problema social que nós estamos vivendo no país, no Estado e no município também, porque os dados são do nosso município. Quando você vê aqui a questão do abuso sexual de criança, de adolescente, violência familiar, e etc., gravidez na gestante, aliás, gestação de adolescentes, gestantes adolescentes, isso é bastante preocupante. E aí, doutora Clarice, alguma coisa está falhando na política pública, porque não é possível que nós não consigamos ultrapassar essa barreira tão vexatória que é os problemas sociais, principalmente atingindo crianças e adolescentes. Eu acho que toda e qualquer política pública é bem-vinda e sempre precisa ser reforçada. Nós não podemos nos contentar com os números que aqui estão apresentados e achar que está indo bem. Algo não vai bem. Algo não vai bem. Não é possível que nós tenhamos tanta evasão escolar e o vereador Juliano aqui apresenta um projeto e essa Câmara rejeita. E por outra parte, não se viu uma alternativa. Então, nós precisamos, sim, fazer um debate franco, solidário, reconhecer o trabalho importante que o Conselho Tutelar faz, e que bom que existe o Conselho Tutelar. Eu lembro quando foi criado o Conselho Tutelar no nosso município, haviam dúvidas e debates se haveria necessidade de ter o Conselho Tutelar. Hoje ninguém mais discute isso. Ninguém mais discute a necessidade de ter as políticas públicas e a proteção que a criança e o adolescente precisa ter, seja ele em nível local, estadual ou em nível de Brasil. Existem muitas famílias desestruturadas e estão se desestruturando cada vez mais, porque o Brasil passa por uma dificuldade gigantesca. Jamais se viu uma crise como esta, de um presidente que diz que defende a família, inclusive. Jamais se viu tantas famílias desestruturadas como nesta época.
milhões de pessoas que passam fome. Então, isso reflete aonde? Lá no Conselho Tutelar. E vocês estão de parabéns pelo trabalho que realizam, sem dúvida. Parabéns. Palavra com o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores e a todos que estão na casa até o momento. Parabéns ao Claudemiro, à Carmen, e em seu nome já parabenizo a todos vocês. Eu não quero ser repetitivo, os números que foram apresentados pelo Claudemiro mostram tamanho a importância do trabalho que o Conselho Tutelar tem hoje no nosso município, e eu quero me ater àquilo que eu posso ajudar, né? Aqueles números de 36 gestantes, né? Estas questões, eu devo ter atendido 80%, 90% dessas crianças, tá? E eu tenho visto esse número aumentar a cada ano. Cada ano vem mais e mais. E hoje a gente sabe que uma gestação na adolescência, primeiro que ela traz mais riscos de saúde, tanto a mãe como a criança. Há poucos dias eu perdi um bebê de uma mãe adolescente, né? Por várias situações, né? Muitas vezes um pré-natal, né, com poucas consultas, tem também uma questão que aumenta o risco mesmo, né? Porque adolescente, o corpo não está preparado. Então, visto isso, e juntamente com isso, abandona os estudos, né, gente? Então nós temos um problema de saúde e um problema de educação junto. Fato esse que nos traz que hoje uma gestação na adolescência, ela é uma situação de problema biopsicossocial, ou seja, ela não faz mal só para aquela mãe grávida, ela faz mal para toda a comunidade. Então eu quero dizer para vocês que eu estou aqui à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer um trabalho de palestras em escolas com gestação na adolescência, eu fazia isso, né? Eu fiz isso durante muitos anos, assim, lá na Janssen a gente foi falar sobre sexualidade e gestação na adolescência, fui já na escola Farroupilha, fui já no 1º de maio, em algumas escolas eu já fui, mas assim, uma coisa minha, né? Eu conhecia alguma professora, pedia se tinha interesse e eu fazia. Então, se vocês quiserem fazer alguma coisa organizada, né, eu estou à disposição para colaborar. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, então agora sim a palavra está com o vereador Marcelo, segundo proponente, para encerrar. Ah, tá. Então a palavra está com o vereador. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, os conselheiros, pessoas que nos acompanham aqui em casa, cumprimentar o trabalho, né, primeiramente, né, no teu nome, Claudemiro, e todos os conselheiros. Eu venho aqui trazer, talvez, uma sugestão, e também, claro, que como vereador, me somar ao trabalho de vocês. Eu percebo, principalmente pela minha passagem pelo Executivo, e vejo hoje também conversando com muitos adolescentes e conversando com muitas pessoas relacionadas a buscar também políticas públicas voltadas a dar oportunidades diferentes. Eu acredito que a vida é feita de oportunidades, né? E a gente precisa garantir essa oportunidade quanto ente público. E uma agenda importante de se fazer, eu acho bem necessário na nossa cidade, é criar um trabalho educacional do Conselho Tutelar, né? É tão importante quanto o trabalho que eventualmente se faz necessário de repressão, de entrar com poder de polícia, né? O trabalho educacional, eu acredito que vocês deveriam investir com a maior força possível, né? E não só na escola, na sociedade, né? No grupo das igrejas, nas comunidades do interior, porque essa ferramenta poderia, inclusive, também ser um dever da Secretaria Municipal, que tem muito mais orçamento e até mesmo equipe de trabalho para ajudar os conselheiros, mas um trabalho educacional, porque a desinformação é gigantesca no ponto de vista de nem entender o que faz o conselheiro, porque essa necessidade de estar presente na família, que eu vejo que funciona quando a Secretaria de Saúde faz há muitos anos o trabalho do agente comunitário de saúde na família. Olha quanto trabalho funciona, né? Que tem 2 médicos que sabem o que eu estou dizendo. Na última campanha eleitoral, muitas famílias me chamavam pelo nome quando encontravam alguém e falavam a importância. Olha, Tiago, quero te pedir uma coisa, não deixe faltar o agente comunitário de saúde da família, porque ele senta aqui em casa, ele proseia com a gente, ele nos dá dicas importantes.
E daqui a pouco essa presença de sociedade, nesse ponto de vista tutelar, eu acho que se faz bem necessária. Então, a minha sugestão e minha contribuição nessa noite era isso. Obrigado, senhora presidente. Vereador Tadeu. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar a vereadora Clarice, também a Carmen, ao Cláudio Miro. Eu quero dizer a minha opinião. O quanto difícil deve ser o trabalho de vocês e o quanto vocês precisam estar em paz para lidar com algumas situações, ou com praticamente todas as situações em que envolve o Conselho Tutelar. Permita-me, a Carmen e também ao Cláudio Miro, em que eu já presenciei algumas situações onde a justificativa do menor era exatamente o injustificável. Ele buscar o apoio e também, através da denúncia, através do Conselho Tutelar. Enquanto que, na sociedade, ele estava contribuindo do lado errado. Então, há algumas definições que nos confundem. Tudo aquilo que vocês fazem, que vocês pregam, nem sempre é a garantia. Ou aposta também daqueles menores, daqueles que estão ainda sob os cuidados, principalmente do Conselho Tutelar, fazem com que eles pressionem em prol do erro deles, a convencê-los de que eles estão certos. Então, é uma missão. Eu quero dizer a vocês e às demais pessoas que compõem o Conselho Tutelar que vocês estão fazendo um trabalho inestimável, que não tem comparação. Vocês são pais, são mães e são também as pessoas que podem solucionar. Obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado. Com a palavra, o vereador Amarante. Parabenizar Cláudio Miro, a Carmen, e todos os conselheiros que aqui estão essa noite. E na verdade, seria uma pergunta muito simples, Cláudio Miro, em relação à tratativa de vocês com as escolas, porque eu acho que é na escola que geralmente acontece, se for feito um trabalho de prevenção, os primeiros sinais. Como é que vocês fazem ou se tem essa relação, essa tratativa, esse contato do dia a dia com as escolas? Porque geralmente o pai ou a mãe não traz os problemas para vocês, né? E sim surge lá nas escolas. Muito obrigado, era só essa minha pergunta. Agora, então, eu passo a palavra para o vereador Marcelo para as considerações finais, para depois passar as considerações finais e respostas dos nossos convidados. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos, colegas vereadores, pessoas que nos assistem presencialmente em nossa casa legislativa, professora Marli, família do Cláudio Miro, pessoal também do Conselho Tutelar, muito bom estarem presentes aqui, o pessoal que nos assiste de suas casas. Bom, inicialmente, Cláudio Miro, Carmen, agradecer o convite, desculpa a aceitação pelo convite feito pela bancada do MDB. Agradecer a explanação na noite de hoje. Eu digo sempre que
ficamos felizes em não saber tudo. E essa a gente engrandece, aprende um pouco mais sobre várias questões. E hoje, então, o nosso Conselho Tutelar nos traz situações importantes, números também das suas atividades. Quero, então, nesse pouco espaço de tempo, como disse antes, agradecê-los e também fazer uma menção ao que você referenciou, Claudio Miro, na questão do nosso executivo, na relação de fomentar ainda as melhores condições de trabalho, as ferramentas, enfim, e condições de ambiente. Sabendo, claro, que as políticas públicas têm que avançar sempre na relação dos nossos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, eu queria aproveitar, se me permite, fazer uma pergunta apenas, sabendo que vocês têm também uma relação estreita com o Judiciário na questão dos julgamentos, das próprias medidas disciplinares, né, na questão que envolve o Judiciário, mas também uma voz amplamente ativa, eu diria até política, assim dizendo. Então, nesse contexto, Claudio Miro e Carmen, e falava com a Carmen na questão da missão divina, que é justamente o que vocês fazem, o que mais impacta, enfim, hoje, nas atividades realizadas, então, por vocês no Conselho Tutelar. Muito obrigado e uma boa noite. Bom, a palavra, então, está com os nossos convidados para as suas respostas e considerações finais. Nos colocamos, sim. O nosso trabalho nos coloca em risco a todo momento. Nós acolhemos, né, crianças em bairros onde somente a polícia entra. Eu não vou citar bairros aqui para não haver problemas. Mas somente nós não usamos coletes à prova de bala, não usamos armas, mas entramos em bairros onde há traficância. Tiramos filhos de traficantes. Então, nos colocamos, sim, em risco. A todo momento. Nosso trabalho é, basicamente, entrar em risco. Almirante, o amigo, e já fomos até vizinhos, inclusive. Vereador, as escolas são os nossos olhos, os olhos do Conselho Tutelar. Tá? Através de relatórios, de pareceres escolares, a gente identifica o abuso ou o direito violado da criança e do adolescente. E ali o Conselho Tutelar inicia os seus trabalhos de identificação do abuso, onde a gente envia como notícia de fato ao Ministério Público. O Ministério Público é um dos braços direitos do Conselho Tutelar. E a escola é o começo de tudo, né? Sempre a escola nos identifica e já traz, basicamente, os relatórios, nos identifica o abuso e todos os direitos violados das crianças. Ali começa. Dona Carmen, a senhora pode fazer as suas explanações finais? Sim. Na verdade, da pergunta, o que mais impacta, eu acredito que, principalmente, no coração da gente, que é mãe, é o abuso, né? E, nesse aspecto, eu reforço o que o meu coordenador, Claudio Miro, acabou de dizer. A escola é os olhos, é para a professora que a criança vai contar, porque muitas vezes a mãe, a avó, a tia não acreditam, né? Então, assim, o que é mais impactante mesmo é você ver um bebezinho que foi abusado, é você ver uma criança de 2 anos, enfim. Eu acho essa parte mais difícil, é mais complicada de a gente trabalhar. E a questão da gravidez na adolescência, que o doutor, inclusive, se colocou à disposição, muito obrigada, muito importante isso. Também, assim, você vê aquela menina, mulher, que nem sabe direito o que está acontecendo e, às vezes, viciada, drogada. E aí cabe ao Conselho Tutelar, com toda a rede, né, de proteção, claro, proteger tanto essa mãezinha, essa criança ainda, às vezes, e mais a outra criancinha que ela carrega no ventre.
Então, realmente, ser conselheiro tutelar é trabalhar com o coração, com a alma, mas é muito gratificante. E, rapidamente, antes que estoure meu tempo, a gente não fica pegando criancinha por aí como as pessoas pensam. O que a gente faz é acolher essas crianças porque elas estão num ambiente que certamente não as levará a lugar nenhum, porque não tem condições elas ficarem ali. Então, é o último dos últimos recursos. Quando não se encontra ninguém da família extensa, ninguém que possa assumir essa criaturinha, aí, neste momento, o Conselho Tutelar, claro, seguindo a orientação, né, do juiz, enfim, da promotoria, a gente faz o acolhimento. Mas ele é o último dos últimos recursos. Obrigada. Bom, nós agradecemos os nossos convidados pelas suas explanações. Eu acho que isso tornou bem claro como é a ação do Conselho Tutelar, principalmente para aqueles que não tinham noção de como é que funcionava. E, nesse momento, nós suspendemos a sessão por 2 minutos para que nós possamos registrar esse momento através de uma foto, com todos os vereadores, com os conselheiros que aqui se encontram e suas famílias. Por favor, subam ao palco. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.